Esse é um daqueles vídeos em que eu demorei muito tempo avaliando se valeria a pena realmente falar sobre isso. Mas como eu havia me comprometido, né, com vocês, de trazer o meu ponto de vista sobre essa nova fase dessa treta que já perdura por muito tempo envolvendo o Leonardo Salles e o Eliseu Rodrigues, só por isso eu decidi então, sim, gravar. Eu fiquei de gravar no final de semana, acabei postergando um pouco, e agora, depois de ver com mais cuidado, com mais calma, é que eu estou gravando para que você possa, de repente, ouvir o que eu tenho a falar sobre isso, ou entender o meu ponto de vista a respeito dessa situação, tá? No início do final de semana passado, o Leonardo Salles publicou um vídeo em que mostrava uma conversa entre ele e o Eliseu Rodrigues. É provável que você tenha visto. Se você não viu, eu vou mostrar já já, mas um trecho muito curto, porque o vídeo tem 5 minutos, então eu vou colocar só alguns segundos. E se você quer ver o vídeo completo, você pode procurar aqui no canal que tem eu assistindo apenas aos vídeos publicados pelo Leonardo Salles, tá? Aqui a gente vai reagir apenas à resposta, e portanto a resposta é do Eliseu Rodrigues. Então o Leonardo Salles publica um vídeo, e nesse vídeo é o áudio em que ele filmou uma conversa entre ele e o Eliseu Rodrigues há mais de um ano atrás, e nessa conversa surpreendeu todo mundo a forma como o Eliseu fala sobre o Leonardo Salles, que é, por exemplo, em um trecho ele fala: pô, eu prego num lugar, eu tenho o dom da palavra, mas você vai no outro dia e você tem poder. Você chega com poder, você expulsa demônio, você cura doença, você cura câncer. Ele cita isso. E as pessoas que assistiram ficaram: poxa, como assim? O que o Eliseu... Por que o Eliseu fez isso? Porque publicamente ele talvez não seja tão explícito a chamá-lo de falso profeta, mas ele insinua que ele é herege. Ele critica o jeito, ele critica a forma como Leonardo Salles age. Tanto é que tudo começou a partir disso aqui, ó. Olha só, lê comigo aqui. Olha só o que o Eliseu Rodrigues escreveu a respeito do Salles. O Miguel, que é aluno, né, discípulo / aluno do Eliseu Rodrigues, publicou uma foto com o Agenor Duque e a sua digníssima esposa, a bispa Ingrid Duque. E no meio está o Miguel. Aí, olha o que Eliseu vai lá no post publicamente e escreve: na nossa primeira aula, eu lhe disse, : fuja do Pablo Marçal, fuja do Leonardo Salles, é Salles só, não é Salles, para não ter um S, né? E fuja do Agenor Duque. O que ele está fazendo aqui? Ele está elogiando publicamente o Salles, o Marçal e o Duque? Não. Tanto é que o Agenor Duque responde, né? Pai do Senhor, pastor Eliseu, recebo com serenidade suas palavras e como homem de Deus não devolvo com ódio, mas com temor e responsabilidade diante do altar que sirvo. Cara, como você acha que essas três figuras ficaram... Não sei se deram muita importância, mas ao ver esse comentário do Eliseu Rodrigues, é óbvio que ficaram chateados. É claro que isso aqui é uma crítica pública. É claro que você está dizendo: não. É igual você ter um filho e falar: não ande com fulano de tal. Significa que fulano de tal é uma má companhia, significa que é uma pessoa que não pode, é uma má influência, né? Não deve te influenciar. É alguém que você tem que evitar. Na primeira aula eu disse: fuja do Salles, do Duque e do Marçal. Aí houveram repercussões, o pastor Abílio Santana saiu em defesa do Agenor Duque, o Marçal parece-me que ignorou, mas o Leonardo Salles falou: pô, peraí, cara, esse cara disse que não me atacava publicamente, que não me atacaria publicamente. Olha o que ele tá fazendo. Então o que eu vou fazer? Aí foi lá vasculhar no telefone e achou a conversa entre ele. Vamos colocar um trechinho aqui pra gente ver, rapidinho. Aí foi instantânea. Eu parei ali de te criticar por causa de vídeos isolados e por causa da mágoa que eu tive. Amigo, tem 5 vídeos no teu Instagram. Eu não postei antes de vir todos esses comentários que eu vi, porque eu acompanho. Eu acabo acompanhando, entendeu? Porque tá falando de mim. Não é citado, Salles, não é de você. Seu nome não é citado. Eu removo todos eles e dispenso a minha equipe. Eu vou te mostrar no comentário. Eu vou te mostrar nos comentários o quanto aparece aqui o meu nome. E você responde. Eu vou te mandar. Eu falei na entrevista do Fuxico Gospel. Eu falei na entrevista do Fuxico Gospel que você não é falso profeta. Cadê? Você não é falso profeta. Cadê? Você não é falso profeta. Cadê? Você não é falso profeta. Cadê que você pode pegar esse vídeo e colocar no seu Instagram?
Eu falei no Fuxico Gospel agora que eu falei assim, eu sou contra pessoas que entrevistam demônios. Eu falei assim, e o Sally não faz isso. Eu falei na live, na entrevista do Fuxico Gospel, Sally. É isso que eu tô dizendo. De lá pra cá, diante do meu Deus, parece que você não tá acreditando. Eu não te ataquei. Se te mandaram print, são prints antigos. Você tem que olhar a data, cara. Tem que ir lá. Deus vai providenciar. Você crê nisso, Sally? Você crê? Deus vai providenciar a nossa comunhão. Os nossos amigos oram por isso. A igreja ora por isso. E eu sempre escuto a igreja, sabe? Agora é o seguinte. E eu sempre falo, sabe o que pra eles? Eu falo assim, ó. Quando falam pra mim isso, falo assim, vocês são duas crianças, são dois mimados, vocês têm que ser amigos. Eu falei, irmão, da minha parte vai existir. Eu já abri a porta da minha casa 1000 vezes falando, pode vir aqui. Tá, Sally. Tá resolvido. Vida que segue. Os caras agora... E você concorda que pode ter nascido de uma inimizade e se transformar em uma amizade? Minha irmã... Mas eu vou ligar nela pra entender essa história direito. E foi bom te ouvir que aí eu escuto ela. Mas aqui, Sally, não tenho nada contra você, não dou indireta pra você. Agora eu tenho o seu número, a gente tinha o Renan como ponto de contato. Aquilo que aconteceu lá me entristeceu no crato, porque você tem o dom de poder, eu tenho o dom da palavra. Então eu prego num dia, você chega com poder no outro. Eu posso chegar com o mesmo texto que você pregou, e você sabe disso, e eu posso fazer uma exegese melhor. Mas eu posso orar pelo mesmo público, o povo vai dizer amém e vai para casa. Você ora pelo mesmo público e tem cura, tem câncer curado, tem demônio expulso. Você reconhece que Deus te deu esse dom de poder? Pela misericórdia. Então, pronto, Deus me deu o dom da palavra e você terminou a sua live reconhecendo isso. E cara, eu fui lá na live e comentei, que Deus te use, Léo. Então, gente, olha que coisa infantil, cara. Eu não consigo entender o tamanho do Eliseu Rodrigues para se passar por uma bobagem dessa, cara. Entende? Isso aqui talvez explique muito sobre por que ele não tem igreja, né? Por que ele não dirige igreja, prefere ser um pregador itinerante. Não há problema nenhum nisso. Mas, cara, olha o nível, meu irmão. Você conhece algum pastor no meio evangélico brasileiro, que é onde a gente vive, né? Nesse ecossistema, do tamanho do Eliseu Rodrigues, do calibre do Eliseu Rodrigues, da fama, do sucesso, capaz de fazer uma bobagem dessa? De estar chegando lá. Eu disse a você, não se misture com essa gentalha. Você conhece alguém que se passa a fazer uma loucura dessa de forma completamente inútil, desnecessária, que não agrega em absolutamente nada, nem para o ministério dele, nem para o ministério do aluno dele, e muito menos para o reino, né? Para os fãs, para os seguidores. Qual é a mensagem de desequilíbrio que o Eliseu passa? Meu irmão, olha que loucura. Dentro do meio pentecostal, se tem o Eliseu como o centrado, o coerente, o bíblico, e se tem o Leonardo Sally, e essa é a verdade, como um herege, como até falso profeta. Se tem essa figura, não estou dizendo que é o que eu penso, mas se tem dessa forma, né? O meio pentecostal às vezes é cruel, o reformado não precisa nem falar. É por isso que eu odeio essas divisões, cara. Direita, esquerda, pentecostal, reformado, isso é absurdo, isso só nos divide, né? Chega a ser burro esse tipo de situação, mas enfim, é para uma outra discussão. Então, dentro desse meio, é assim que se pensa. Mas, cara, eu não vejo o Leonardo Sally fazendo o que o Eliseu faz. Eu não vejo o falso profeta agindo dessa forma. Entende? Mostra um completo desequilíbrio do Eliseu Rodrigues. E quando alguém questiona, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. O cara comentou aqui, ó. Não sei o que é pior, exaltar o herege ao nível de semideus ou ser um personagem para vender curso. Simplesmente vergonhoso. Não apague meu comentário, escreveu aqui o Abraão Menezes. Aí o Eliseu vai lá e diz, não rejeite a minha ligação. Você sabe por que disso aqui? Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, em que eu falo sobre essa prática, né? É uma técnica de intimidação do Eliseu Rodrigues. É porque ele liga pro cara em chamada de vídeo. Quando ele vê um comentário que não o agrada, que ele acha que desabona a sua conduta, ele não apaga como faz o Anderson Silva e bloqueia o cara, né? Nesse ponto o Anderson é mais sábio do que ele. Olha eu dizendo que o Anderson é sábio. Porque o Anderson, eu não quero ver esse camarada me criticar. Eu não quero ver essa pessoa dizer que eu sou diferente do que eu penso que eu sou. O que eu vou fazer? Vou bater boca com o cara? Não. Bloqueia. Nunca mais esse cara vai me perturbar, porque ele não vai ver meu conteúdo, não vai comentar mais nada. O Eliseu não, cara. O Eliseu faz chamada de vídeo e fica insistindo, até o cara atender, ou não. E quando o cara não atende, ele fala, tá vendo aí? É covarde. Ele pensa, né? Eu imagino.
não me atendeu. Ele acha na cabeça dele que é uma forma dele tentar, talvez, convencer o cara a entender o ponto de vista dele, ao ligar para alguém. Quando na realidade, quando efetivamente, é uma técnica de intimidação. Fala mal de mim, eu vou para cima. Me provoca, eu não vou ficar calado, eu vou para cima do cara. Mostra mais uma vez infantilidade, desequilíbrio e talvez uma falta de preparo emocional. Eu gosto demais do Eliseu, ele sabe disso, cara. Tanto é que ele me mandou uma mensagem aqui, não sei nem se vai ter tempo de ler, explicando uma coisa que nada a ver que foi com relação a falso profeta, né? Pô, peguei a live, ele fez uma live depois disso, eu vou chegar já lá. Então, enfim, aí depois disso aqui, depois de toda essa situação, depois que o Leonardo Salles publicou, ele fez uma live, né? É sobre essa live que esse rapaz comenta, acelerei o processo. Ele faz uma live de 52 minutos, onde ele fala um monte de coisa e não diz nada. Ele diz que não chamou, o Leonardo Salles não é falso profeta. Ele diz, na conversa, se você ouvir, a gente acabou de soltar esse trecho, eu nunca te chamei de falso profeta. Dei entrevista pro Fuxico e não chamei você de falso profeta. E aí, nessa live que ele faz, ele vai justificar por que o Leonardo Salles não é falso profeta. Brincadeira, né? Então ele usa diversos textos para dizer que o Leonardo Salles não é falso profeta, para justificar o que ele tinha dito, né, na conversa com o Leonardo Salles. Só que na entrevista comigo, ele diz que uma das características do falso profeta é errar uma profecia. Se o indivíduo, não só isso, mas se o indivíduo erra uma profecia, essa, por óbvio, é a característica do falso profeta. E o Eliseu Rodrigues vai dizer agora que não. Quer ver? Bora ver. A profecia se cumpriu. Se não se cumprir, é falso profeta. A pessoa não é chamada de falso profeta porque lançou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. A profecia se cumpriu. Se não se cumprir, é falso profeta. O fato de que profetas podem cometer erro em suas profecias está confirmado no Novo Testamento. A profecia se cumpriu. Se não se cumprir, é falso profeta. Agora é o seguinte, irmão. Se um profeta erra na transmissão de uma profecia e o mestre erra na aplicação de uma palavra, como eu já errei várias vezes, eu sou um falso pregador? A profecia se cumpriu. Se não se cumprir, é falso profeta. Será que alguém que errou na transmissão de uma profecia não merecia também a nossa misericórdia? A profecia se cumpriu. Se não se cumprir, é falso profeta. Agora, se o mestre que deu uma falsa interpretação precisa do nosso perdão quando arrependido, por que um profeta que liberou uma profecia com muita empolgação e sensacionalismo também não pode ser perdoado? Pastor Tiago Rosas comenta, Pastor Tiago Rosas é um mestre do Brasil, profetas verdadeiros que erram e profetas falsos que acertam. Isso é fato, meu Deus do céu. Então, ele usa essa live para dizer, não, eu disse que o Leonardo Salles, na minha conversa com o Leonardo Salles, eu disse a ele que ele não é falso profeta, e ele não é falso profeta, porque o fato de errar uma profecia não necessariamente quer dizer que ele é um falso profeta. E aí você vê nesse corte, né, à esquerda, que na entrevista comigo ele disse que se errar a profecia é falso profeta, agora ele diz que não é. E aí ele me mandou um vídeo, depois que eu publiquei esse vídeo no Instagram, ele mandou um texto justificando o seguinte, que eu mudei de ideia. Eu estudei, eu mudei de concepção e eu entendi que o fato de errar uma profecia não necessariamente o caracteriza como falso profeta. E na live ele vai reforçar isso e muito mais. Eu peguei 5 ou 6 cortes ali, mas ele passa, sei lá, uns 30 minutos sustentando esse argumento, justificando por que ele entende que o Leonardo Salles não é um falso profeta. Entendeu? 30 minutos da live dele já nos explicou muita coisa dessa nova treta com ele aí, que é uma treta completamente desconexa. O Leonardo Salles, cara, guardou esse material, né, mais de 1 ano, quase 2 anos. Pra quê? Pra se vingar na hora certa. Foi lá e ainda expôs o telefone do rapaz. Então eu achei completamente inútil e desnecessária essa situação. Agora, tudo isso começou por quê?
O Eliseu explica. É ainda mais inútil, é ainda mais equivocado, é ainda mais desequilibrada a justificativa. Cara, eu tô sinceramente sem entender onde é que isso vai parar. Olha por que que o Leonardo, olha por que que o Eliseu Rodrigues, olha por que que o Eliseu Rodrigues fez esse comentário numa postagem pública do seu discípulo. Vamos ouvir a versão dele? O Pablo Massal, que eu citei lá com o Miguel, se afasta do Agenor Duque, se afasta do Pablo Massal e se afasta do Leonardo Salles, porque são pessoas sensacionalistas. Eles não conseguem, se é que tem o dom, eles não conseguem simplesmente ministrar a palavra como ela deve ser ministrada. Eles têm que fazer um teatro, eles têm que fazer um show. E o Miguel, como é um menino de 14 anos, e eu como pentecostal não duvido que criança possa pregar. Aí os reformados vão me criticar, pode ficar à vontade. O que me assusta é pentecostal discordando de criança que prega. Então, a partir dos 14 anos de idade, o Miguel ainda é um menino que pode ser influenciado por esses sensacionalistas. E eu disse, foge. Não é porque é mau caráter, não é porque é bandido, não é porque vai para o inferno, não é porque eu sou mais santo. Não. É porque no estilo que você tá, se você segui-los, se você se aliar a eles, vai entrar em choque com a minha teologia, vai entrar em choque com o que eu estou tentando te ensinar. Você escolhe com quem vai aprender. Eu ir escutar um camarada desse não vai fazer diferença nenhuma na minha cabeça, mas na mente de um adolescente vai influenciar. Então, foge apenas por esse tempo que eu estou te instruindo. Depois que eu te apresentar a minha visão teológica, já que você se considera pentecostal, Miguel, depois que eu te apresentar o verdadeiro pentecostalismo, o que cremos, o que pode ser dito, aí sim. Agora, pastor Léo Bruno, que é meu amigo, poderia também ter me chamado no WhatsApp, mas está comentando aí na live. Por que que eu fui lá e fiz publicamente? Quem erra publicamente, pastor Léo, e o senhor como pastor de igreja sabe disso, quem erra publicamente deve ser exortado como? Quem erra publicamente deve ser exortado como? Publicamente. Aí eu preciso falar, né? O pastor Léo Bruno foi lá, publicamente, corrigiu o Eliseu Rodrigues na live, isso ficou claro aqui, e ele reclama do cara. Não, o senhor me conhece, poderia ter me chamado no WhatsApp, mas fez isso aqui, não precisava fazer isso aqui. Podia ter me chamado no WhatsApp. Aí, você viu isso aqui, né? Aí ele vai lá e em seguida diz, ele errou publicamente e tem que ser exortado, corrigido publicamente. Então o que aconteceu aqui foi exatamente o que ele não enxerga, meu Deus do céu, cara. Só ele que não enxerga que o que ele está fazendo é completamente inútil, desnecessário e só causando briga, dissensão. É talvez uma raiz de amargura que tem ali, não sei. Não é possível, cara. Aí o irmão lá, o pastor, vai lá, que é amigo dele, fala, Eliseu, eu nem li o comentário, nem sei o que ele disse, mas foi algo que ele não gostou, tanto é que ele observou. Poderia ter me chamado no WhatsApp, mas preferiu fazer aqui no comentário. Aí depois ele diz, errou publicamente. Tem que ser corrigido publicamente. Impressionante, cara. Impressionante. Meu Deus do céu. Segundo lugar, eu disse ao Miguel, eu estou te ensinando no secreto. Eu espero que você exerça o que eu estou te ensinando publicamente. Se publicamente ele não cumpriu o que eu o ensinei no secreto, aí eu disse, se você não cumprir publicamente o que eu estou te ensinando, meu Deus do céu, o que eu estou te ensinando no secreto, Miguel, eu vou lá no seu Instagram e vou comentar. Eu vou lá no seu Instagram e vou colocar a minha posição para que não pensem e não digam que eu estou concordando com aquela postura, porque publicamente eu te assumi como aluno para te ensinar. Então, se publicamente você faz o contrário do que eu te ensinei, eu irei lá publicamente para que você seja tocado publicamente, pois no secreto você não quis me escutar. E o que o menino fez? O que ele fez? Ele simplesmente tirou o vídeo que eu fui contra publicamente e ele tirou a foto que eu fui contra publicamente. Você entende que ele não pensa na consequência. Olha, se você fizer qualquer coisa que não siga isso que eu estou te falando aqui, eu vou fazer vergonha a você publicamente. Eu vou dizer lá, publicamente, para as pessoas verem. Aí não mede as consequências do comentário dele. Ele não está nem aí. Na cabeça dele faz todo sentido. Tá nem aí. Se ele afrontar o Marçal, se ele afrontar o Agenor Duque ou o Leonardo Salles,
vai causar problemas para ele. Na cabeça dele aqui, no argumento que ele está trazendo, o que importa é que ele está dando uma lição no discípulo dele que o desobedeceu. Aí ele vai lá e diz, eu disse para você na nossa primeira aula, né? Se afaste. Tá aqui o comentário. Fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas. Israel, o Marçal, o Duque e o Sali são pessoas que a gente deve seguir? São as melhores pessoas do mundo? Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Não é sobre isso. Não é sobre quem é certo, quem é errado. Não é sobre quem é bom ou quem é ruim. Então olha o exemplo que o Eliseu Rodrigues está dando para o seu discípulo, né? Ficou quase, da live de 52 minutos, ficou quase 40, dizendo, justificando teologicamente que a sua nova visão de que o fato de errar uma profecia não qualifica alguém como um falso profeta. É um novo entendimento do pastor Eliseu Rodrigues. Se está certo ou se está errado, quem sou eu para teologicamente confrontá-lo? A minha opinião aqui em relação a isso é só a minha opinião, porque como eu vi o vídeo do Sali, obviamente seria justo, né? Eu também reagi ao vídeo do Eliseu. Na live, eles chamam o Sali o tempo todo de ex-profeta. Ex-profeta. Quer dizer, sabe, picuinha, cara. Coisa pequena, né? Completamente inútil e desnecessária. Ex-profeta. Olha só, olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Aquela parte da conversa lá que eu falo assim, eu nunca te ataquei. Sim, as primeiras, todas as vezes que há um embate entre o ex-profeta e eu, vem de lá pra cá. E inicialmente, ele me citou no TikTok, me atacou, entre aspas, no TikTok. Aí as pessoas foram lá contra ele. Aí ele veio fazer live no Instagram e me atacou novamente. Aí falou bem assim, você tá aí na live, aceita a solicitação, quer subir aí, profeta? Irmão, tu pergunta pra mim se eu vou aceitar a sua solicitação para falar umas verdades na sua cara, já me mandando a solicitação? É claro que eu vou aceitar, meu irmão. E aí eu aceitei a solicitação. E como eu disse a ele, eu passei do limite no modo como eu falei, mas sem retirar nada do que eu falei. Entende? A gente tá falando de uma briga pública. Você aceita aí eu entrar na live? Claro que eu vou aceitar. Pra falar uma verdade na sua cara, claro que eu vou aceitar. Só que essa falar a verdade na cara, não é falar a verdade na cara do Leonardo Sali, não, irmão. É falar a verdade na cara, na frente de milhares, literalmente, de pessoas que assistiram a live ao vivo e depois, posteriormente. Olha a briga que esses caras promovem, sabe? Hebreus diz, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Onde é que está isso aqui, hein? Não consigo enxergar. Você já imaginou algum grande líder, como eu disse, qualquer outro nome, do tamanho do Eliseu Rodrigues? Não precisa ser maior, não. Até menor do que ele. Você já viu esses caras batendo boca, brigando, arrumando confusão? Não tem. Aí você quer dizer que o pastor Zebedeu e o pastor Calístofres se amam? Nem sempre. Nem todos os líderes, nem todos os pastores que fazem ali uma meia sala quando se encontram, aquele migué todo, fazem fotografias, histórias pro Instagram, se amam não, cara. Morrem de amor. Não. Mesmo assim, não vivem brigando, batendo boca, arrumando confusão. Não vivem dessa forma, como Eliseu Rodrigues costuma viver, sabe? Confrontando, arrumando briga, arrumando... Meu irmão, cara, eu já falei tanto sobre isso, né? Mas quem sou eu? Eu acho que tá na hora do líder do Eliseu Rodrigues chamá-lo para conversar, se é que ele tem um líder. Deve ter. Meu irmão, evite isso aqui, cara. Isso aqui é imaturo. Como é que você quer ensinar o Miguel a como ser um bom pastor, um bom líder, um bom pregador, um bom alguma coisa? Se o seu comportamento lhe denuncia. Lhe denuncia esse temperamento, né? Lhe denuncia, não é normal, pelo amor de Deus, cara. Olha como ele... Eu vou finalizar esse vídeo, porque senão... daqui a pouco ele vai estar fazendo chamada pra mim, né? E eu fico com medo, não atendo, não. Mas olha como ele termina a live. Olha o que ele diz sobre Leonardo Sali. Veja, ele passou 40 minutos dizendo que não é falso profeta. Passou 40 minutos dizendo o que ele tinha dito. Agora olha o que ele diz no final. Ô, Natan, não dá, meu amigo. Não dá porque
Cara, eu não me lembro de tê-lo chamado de falso profeta, mas com certeza o pastoreio é falso, porque nem sempre quem tem o dom de profecia pode ser considerado pastor. Veja bem, ele não é falso profeta. Eu não me lembro. Escuta bem, vai piorar, vai piorar. Eu não me lembro de ter ele chamado de falso profeta, mas com certeza o pastoreio é falso. Ele está se referindo a Leonardo Salles, a quem ele chama na live o tempo todo de ex-profeta. Depois de ter dito numa chamada pro cara, você tem poder. Ó, se eu pregar numa igreja, o mesmo texto que você, eu vou lá, faço uma exegese melhor, porque você sabe, né? Eu sou tal. Agora, no outro dia, você vai pregar o mesmo texto e você chega com poder. Você cura câncer, ele cita isso. Você expulsa demônio. Aí agora vem aqui na live e diz: não, falso profeta eu nunca disse. Mas com certeza, falso pastor ele é. Você ouviu, não é eu que estou dizendo não. Vamos ouvir de novo e vamos ouvir até o fim e veja que piora. Veja que piora. Atentai, Brasil. É impressionante, mas é isso que a gente está vendo aqui. Ô, Natan, não dá, meu amigo. Não dá, porque, cara, eu não me lembro de tê-lo chamado de falso profeta, mas com certeza o pastoreio é falso, porque nem sempre quem tem o dom de profecia pode ser considerado pastor. E profecias prometendo vitória para ímpio sem pregar conversão te torna, sim, um falso pregador, um falso profeta. Entende? Por que às vezes é melhor calar? Eita, Salomão forte para falar as verdades, né? Homem, se cale. Não tem o que falar, não. Não tem o que falar, não, irmão. Silêncio, irmão. Silêncio. Na multidão de palavras, o cara só fala bobagem. Então, às vezes, é melhor se calar. Sabe por que às vezes eu deixo de fazer? Por exemplo, eu tava fazendo um boletim gospel, né? Quem acompanha sabe, tá até com saudade. Eu também tô com saudade. O que me pega no boletim gospel que eu faço ao vivo é porque no ao vivo, irmão, eu não consigo editar. Então, provavelmente, esse vídeo que você está vendo aqui agora, eu devo ter tirado um monte de bobagem que eu falei que poderia piorar, né? O que poderia trazer uma visão diferente daquela que eu queria passar. Ou poderia, de repente, criar uma pereba que era completamente necessário, tanto com Eliseu quanto com Salles. O que poderia soar muito mais a favor do Salles do que do Eliseu. Então, na edição, eu vou lá e corto. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui não, isso aqui eu falei besteira demais, não, isso aqui eu peguei pesado, não, isso aqui não é o que eu penso, eu acho que me equivoquei, isso aqui é o que outra pessoa pensa, não, isso aqui se eu falar vai ficar parecendo que eu tô puxando o saco pro Leonardo Salles, então isso aqui eu vou cortar. Na edição eu consigo fazer isso, no ao vivo não. É por isso que eu parei um pouco com o boletim gospel, porque no boletim gospel aí eu faço como Eliseu. O que Eliseu faz? Ele faz uma live olhando pros comentários. Quando você faz live olhando pros comentários, se você é como eu, e talvez como Eliseu, quem vai te pautar não é o que você preparou, são os comentários. Então vai vir sempre alguém te provocar, vai vir sempre alguém dizer que você está errado, vai vir sempre chamar você de alguma coisa que você certamente não é, e aí você vai parar a sua pauta para pegar uma nova pauta que alguém está te passando. E como você não se preparou para essa pauta que surgiu agora, provavelmente você vai falar bobagem. É por isso que estou me preservando de fazer boletim nos últimos dias. Porque eu ao vivo, irmão, é ruim. Não achem que é fácil fazer live todo dia, porque você vai uma hora ou outra perder a sua paciência e falar alguma coisa que depois você se arrepende. Aqui é diferente. Então o Eliseu vai por esse caminho, né? Aí olha o que ele fala. Não, eu não me lembro. Veja, não me lembro. Não é que eu não disse, eu não me lembro de ter dito que ele é um falso profeta, mas com certeza o pastoreio é falso. E termina dizendo que o cara é falso profeta do mesmo jeito. Termina dizendo que ele é falso profeta do mesmo jeito. Entende? Bom, eu vou finalizar dizendo o seguinte: não é sobre ser falso profeta, não ser herege, não ser... Meu irmão, é sobre desequilíbrio. É sobre falar coisas que não precisam ser ditas. É sobre provocar o outro publicamente sem a mínima necessidade. Num tempo em que a igreja brasileira está enfrentando tanta coisa, tanta dificuldade internamente, né? Internamente. Num tempo em que máscaras estão caindo, em que falsos profetas estão sendo expostos, e talvez esse é o verdadeiro avivamento que a gente sempre pediu, em que
Todo dia sai um novo escândalo. Presidentes de convenções estão caindo. Coisa que a gente não via isso. Nunca viu, né? Nunca via. Presidente de convenção caindo, renunciando. Pastores ditos acima de tudo e de qualquer suspeita, confessando pecados. Irmão, nesse tempo em que tudo isso está acontecendo, o nosso irmão Eliseu Rodrigues insiste em bater boca, irmão. Em picuinha. Em picuinha. Não se trata de posições teológicas, não. É bater boca, pura e simples. Eu sou melhor do que fulano de tal. Né? É isso que passa a dizer. Eu estou dizendo para o meu discípulo, não se misture com essa gentalha. Eu não sou gentalha. É claro que não. A gentalha são eles. E dizer isso publicamente. Você acha que essa galera, que esses pastores, que esses líderes, que tem discípulos aos montes, você não acha que chega pro cara e diz, irmão, presta atenção. Pare de estar ouvindo Eliseu, um exemplo, né? Pare de estar ouvindo Benihim. Pare de estar lendo o livro Bom Dia Espírito Santo. Isso aqui não leva você a lugar nenhum, não. Leia esse livro aqui. Esse aqui é o bom. Olha, pare de estar ouvindo pregação do pastor Marco Feliciano. Pare de estar ouvindo pregação do pastor Abílio Santana, porque essas pregações que ele conta não condizem muito com a realidade. Você não acha que esses caras fazem isso, não? É claro que fazem, irmão. Mas uma coisa é eu orientar o meu discípulo no privado. Porque assim, isso não é falsidade, não. Isso é inteligência, isso é sabedoria. Ninguém agrada a ninguém. O Abílio Santana não agrada a todo mundo. Nem todo mundo agrada o Abílio Santana. O Agenor Duque não agrada a todo mundo e nem todo mundo agrada ao Agenor Duque. É muito provável que o apóstolo Agenor Duque também faça a mesma coisa com seus bispos, com seus pastores. Olha, pare de estar ouvindo isso aqui, pare de estar seguindo essa pessoa. O que essa pessoa está falando aqui não é de Deus, eu não acredito nisso aqui, isso aqui. É provável que sim. Só que isso você faz, e repito, não é falsidade, é cautela, é sabedoria. Isso você orienta o seu discípulo aqui no privado, irmãos. Tete a tete. Agora você já viu o Agenor Duque indo para a rede social e fazer um comentário dizendo: eu disse para vocês, pastores, não sigam Eliseu Rodrigues, não vão na conversa desse rapaz, eu falei para vocês. Você já viu isso acontecer alguma vez? Eu vejo ele fazer comentário, inclusive na coluna que ele tem, contra políticos, contra aqueles que muitas vezes são contra as pautas da igreja. Agora, contra pastor, meu irmão, nunca vi. Nunca vi. O próprio Leonardo Sala eu nunca vi fazer. Mas essa não é a primeira vez que eu vejo o Eliseu Rodrigues fazer isso. E provavelmente, só provavelmente, não é a última. E eu vou encerrar, igual aqueles pregadores que fica 2 horas dizendo vou terminar. Parece que eu tô pegando esse mesmo caminho, né? Eu vou encerrar dizendo, meu irmão, faz o seguinte, ô Eliseu, faz um ano sabático, varão. Pega um ano sabático. Não é pra descansar, não. Sai das redes sociais. Sai das mídias digitais. Cancela todas as agendas de 2 anos, como você bem disse. 2 anos de agenda é muita coisa, né? Só tem a agenda para o Eliseu daqui a 2 anos. É muita coisa. Cancela tudo isso, irmão, e vai viver o verdadeiro evangelho. Procura aí uma região no interior do Ceará, da Paraíba, no sertão da Paraíba. Vai evangelizar, vai viver o evangelho genuíno, verdadeiro, puro e simples, pé no chão. De modo que você nem saiba o que vai comer amanhã. Já pensou a situação começa? Como é que vai ser amanhã? Isso é que é viver o verdadeiro evangelho. Só assim eu acredito que ele vai começar a enxergar que não faz sentido perder tempo batendo boca com o Leonardo Salles, com o João, com ninguém. Vai viver o verdadeiro evangelho. Procura uma causa ministerial, missionária, por exemplo. Vai evangelizar, vai pregar para quem ainda não conheceu a Jesus. Eu tenho dito que nesse canal, nos últimos meses, que é absurdo como a igreja se acostumou e se acomodou com isso, né? Com congressos. Todo dia traz um pregador diferente para esses congressos, o pregador recebe e vai para outro congresso, recebe, vai para outro congresso, recebe, vai para outro congresso. Sim, mas e as vidas? E pregar o evangelho mesmo? E fazer as pessoas se converterem a Cristo efetivamente? Onde é que está essa parte? Eu não consigo entender. Onde é que está essa parte? Quem está fazendo isso, sabe quem é, irmão? Sabe quem é que está pregando o evangelho genuíno, puro e simples?
é quem está na ponta. São aqueles missionários que vão lá, por sertão não sei de onde, por meio da mata não sei de onde. Vai procurar as pessoas que ainda não conheceram a Jesus, que ainda não ouviram falar de Cristo. São essas pessoas que estão lá pregando o evangelho. Que as ofertas que são tiradas muitas vezes nas igrejas demoram bastante para chegar lá, para poder dar o dinheiro do combustível, para poder dar uma cesta básica para esses homens. Eles é que estão pregando o verdadeiro evangelho. Eles é que são os esquecidos. Sabe os Gideões? Que tem aquele congresso maravilhoso, lindo, pomposo. Você vê os missionários irem lá pregar no altar, contar. Agora parece que fizeram isso, né? Um ou outro vai lá e conta a sua experiência, mas pregando efetivamente. Você conhece algum pregador famoso que explodiu nos Gideões, que surgiu nos Gideões, explodiu, como teve aquela safra gigante, aquela fornada gigante? Algum deles era desses missionários que estavam lá na ponta pregando o evangelho? Não, né? Certamente não. Nenhum deles. Por quê? Porque naquela época não se dava nem a oportunidade de direito para esses homens falarem. Coletava assim um ou outro ali, pegava um outro para contar uma história rápida, porque o tempo corre e pronto. Mas para pregar, pregador oficial dos Gideões, missionário Marco da Silva, que pregava na Colômbia. Não tem, irmão. Então, quem prega o evangelho genuíno é quem está na ponta. Quem está nos congressos de jovens, quem está no congresso de homens, sabe? Pregando lá, ganhando alto cachê. Irmão, pregando doutrina para a igreja, irmão. Vamos desprezar? Não estou desprezando isso aqui. Aí, meu irmão. Então, Eliseu, pega essa referência aqui, pega essa chave, pega essa senha. Mano, cancela as agendas. Vai viver o verdadeiro evangelho na ponta lá. Vai pregar para esses homens lá, para essas mulheres, para essas famílias que precisam ouvir o evangelho do reino. E você vai voltar uma figura completamente transformada. Porque vai começar a valorizar aquilo ali. E vai entender que bater boca com outro pastor publicamente não leva a lugar nenhum. Bater boca com alguém que está fazendo o mesmo que você não leva a lugar nenhum. Então, a minha dica é: vá viver o evangelho para poder pregar o evangelho. É só o que eu poderia sugerir. E com isso eu termino correndo o risco de ter desagradado a muita gente. Tchau, gente.